sentimos à vontade já a essas alturas, no sexto encontro desse ciclo. E não pretendo me alongar aqui. Hoje nós vamos fazer uma explanação sobre a atividade do Centro de Apoio, mais focada no assessoramento técnico urbanístico, tá? O André vai falar em seguida, mas também, ao final, eu falarei um pouco sobre o Centro de Apoio, alguns materiais que nós temos aí, e alguns assuntos de momento. O foco hoje é a fala do André, e aproveitando aqui, hoje nós encerramos o nosso ciclo, tá? O Estatuto da Cidade foi editado em julho de 2001 e entrou em vigor 90 dias depois, portanto, lá em outubro, e pela minha conta, foi no dia 9 de outubro, hoje nós estamos em 13 de outubro, então estamos esparramando, digamos assim, o nosso evento nesse tempo da vacatio legis, e encerrando esse ciclo. E por falar em encerramento de ciclo, é importante dizer, né, que hoje também eu diria assim, simbolicamente, um encerramento de ciclo do André, que na semana que vem completa o tempo para aposentadoria, e então passará para outras atividades aí, mais voltadas às questões pessoais. E nós, então, estamos aproveitando esse momento aqui para não apenas ter ainda essa fala qualificada do André mais uma vez, mas também, de certa maneira, homenageá-lo, né, por esse tempo que ele prestou serviços ao Ministério Público e, enfim, de forma denodada, empenhada, né, está ainda cumprindo as últimas missões. Amanhã terá uma capacitação aqui ainda pelo CEAF, enfim, ficará para os oficiais do Ministério Público, as vistorias urbanísticas, e, por certo, está nos deixando um legado, uma herança muito, muito positiva. Então, sem mais delongas, vamos começar esse evento de hoje com a fala do André, que vai nos trazer aí algumas situações que ele pensou de atuação para ilustrar a importância, né, do apoio técnico no aspecto urbanístico em algumas situações que são trazidas ao Ministério Público em termos de planejamento urbano, mais precisamente de plano diretor, né, para que a gente atente, muitas vezes tem as pegadinhas, tem os interesses não muito republicanos, né, por trás das propostas, e com foco nisso que nós temos que atuar, né, para que seja protegido o interesse coletivo, tá? E não exclusivamente, né, se tiver entrechoque nisso, interesses particularizados, né? O ideal é a gente poder compatibilizar todas as situações, crescimento econômico, com desenvolvimento adequado das cidades, mas às vezes nós precisamos colocar as coisas no lugar, né? Porque, como eu disse, por trás de uma proposta, às vezes pintada de alvissareira, o que nós temos ali é uma situação que não vem ao encontro do interesse da coletividade. Então, o André está com a palavra aí para nos trazer essas situações aí que ele nos selecionou para o dia de hoje. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite do doutor Maurício Trevisan, né, meu chefe, da doutora Marta Beltrão, diretora do CEAF. Considero uma distinção esse convite de participar desse ciclo. E também queria agradecer os meus colegas arquitetos aqui no Ministério Público, a Lívia Puperi e o William Mock, que colaboraram comigo nessa apresentação, e vou dar continuidade ao trabalho tranquilamente. Então, eu preparei uma apresentação aí, como o Dr. Maurício falou, eu escolhi alguns cases aí para fazer alguns comentários, né? A gente poderia ficar um dia inteiro falando de tanto problema que aparece, mas esses eu achei assim, mais pertinentes para o momento atual. Então, vou passar aqui a apresentação e começar com um questionamento. Assim, Estatuto da Cidade, plano diretor, para quê? Para que tem esse tipo de legislação? Né? A consideração é assim, essas legislações, elas não surgiram de capricho estético ou moral de legisladores. Né? O plano diretor não é um plano de embelezamento da cidade, como se dizia antigamente.
Inclusive, o planejamento contemporâneo que surgiu no início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XIX, decorreu de demanda da área da saúde pública, da medicina. Nem foram os arquitetos, engenheiros e urbanistas que deram impulso inicial para o planejamento contemporâneo como a gente faz hoje. Essas demandas de saúde pública, elas começaram a ser traduzidas em leis de saneamento, de salubridade. E com o tempo passaram a incorporar outros conceitos, condicionamentos, embasamentos científicos, principalmente econômicos, né, de economicidade da cidade. Vamos iniciar aqui comentando um empreendimento que tem causado muita polêmica e bem atual, que é o caso da Fazenda do Arado Velho, na zona sul de Porto Alegre. Afinal, qual é o problema em modificar o plano diretor para permitir ao empreendedor fazer o que ele deseja, que é ampliar a área urbana da cidade? Inclusive, esses dias, um amigo pessoal me questionou. O problema é dele, se o empreendimento der certo ou errado, é risco dele, o que nós temos que ver com isso? Mas é o contrário, nós temos muito que ver com isso e nós vamos ser muito afetados pelo sucesso ou insucesso desse empreendimento. Então, eu estou passando ali uma imagem, que é uma foto de satélite do Google, da área urbana, da área de Porto Alegre, do município de Porto Alegre. Fica muito claro ali a mancha urbana, né, que é a parte clara, onde está urbanizado, o resto que é verde, a parte que não é urbanizada ainda. Eu vou pegar aqui uma área que vocês podem ver, ela está cercada pela mancha urbana ainda da cidade. Esse local ali é o Alphaville, que é um loteamento com condomínios. Vocês podem ver por essa foto de satélite que eu tirei ontem do Google, então é uma foto atual, tem nem metade ali dos lotes ocupados, né? Não vou dizer que é um grande vazio, mas é um empreendimento que está indo muito devagarinho, tá? Todo cercado pela área urbana da cidade. Agora vamos ver outra área, mais ao sul. Se vocês repararem, essa área mais ao sul já está fora da mancha urbana da cidade. Ela está ali abaixo daquela mancha horizontal, que é a Vila Restinga. E o que nós temos ali? Nós temos o Terraville. E essa foto que eu também tirei ontem do Google, uma foto recente, mostra que lá tem um monte de lote vazio ainda, tem algumas obras ali. Então também é um loteamento que deu um empreendimento, né, um condomínio horizontal que de certa maneira deu certo, mas ainda está cheio de possibilidade de desenvolvimento. E mais, essa área esquerda, entre o Terraville e o Lago Guaíba, ao sul do aeródromo ali, do aeroporto ali de Belém Novo, não está urbanizado nada. Ali, o empreendedor do Terraville chegou a licenciar a segunda etapa do Terraville e desistiu do empreendimento devido às condições de mercado. Agora, mais uma área, um pouquinho mais ao sul ainda, que já é no bairro Belém Novo. Esse é o loteamento Vila Balneária Nova Belém. Vocês podem ver pela foto ali, também atual, que talvez metade dos lotes estejam ocupados com habitações. O resto é tudo matagal ali. É um loteamento que está cheio de área desocupada. Não vou dizer que é um vazio urbano, mas também não é uma área densamente ocupada ou que aproveita todos os terrenos, toda a infraestrutura que tem ali. Esse loteamento é do ano de 1927. Ele tem quase 100 anos, tem mais de 90 anos que foi feito esse loteamento e até hoje não esgotou a possibilidade de ocupação dele. Aí, voltando ao mapa geral, esse loteamento já é o bairro Belém Novo. Ali eu assinalei em amarelo o resto do bairro Belém Novo. E, se vocês podem ver, isso é uma ilha, digamos, é um núcleo urbano dentro da cidade, porque ele está até afastado do resto da área urbana. Ele, na realidade, foi criado porque o pessoal que morava no distrito de Belém, que hoje é o Belém Velho,
tinha dificuldade de comunicação com a cidade, que o acesso viário era muito ruim naquela época, tinha falta de água, então eles demandaram e criaram esse distrito novo na beira do Guaíba, porque o transporte fluvial é o que imperava na época, mas também não foi muito adiante. E ali termina a zona urbana de Porto Alegre. Ali, digamos, é o sul do que a gente pode considerar a área urbanizada de Porto Alegre. Na realidade, tem o Lamy mais adiante, mas ele é um núcleo pequeno, também separado, e está lá por causa da praia. Então, nós finalmente, depois onde terminou a cidade, nós chegamos na gleba do Arado. Grande parte dessa área, ela é a área, como é que se diz, de proteção do ambiente natural e de APP, a área de preservação permanente, né? A área verde mais clara ali na orla é APP, e a área que está assinalada em verde, por cima ali, é a área de proteção do ambiente natural. Mas o empreendedor e a prefeitura, eles insistem em transformar parte dessa área em área urbana. Então, eu coloco o seguinte, ó, ali eu fiz uma poligonal que passa por toda a área urbana da cidade, começa lá, digamos, na divisa com Alvorada e vai até o Belém Novo. Se esse loteamento aí do Fazenda do Arado funcionar, eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com o transporte coletivo de Porto Alegre? Ele vai ter que ser estendido para esse bairro novo, de 7 mil habitantes, é a projeção mais ou menos que vai ter. E aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com a tarifa de ônibus de Porto Alegre, se as linhas de ônibus tiverem que ser ampliadas para o sul, ali, num lugar onde elas não chegam, para atender essa população? A tarifa de ônibus de Porto Alegre vai aumentar, vai ficar mais cara. Por outro lado, se o aumento populacional da cidade que iria para a Fazenda do Arado fosse para os loteamentos que eu citei antes, o custo de transporte coletivo diminuiria, pois haveria um ganho de escala, né? E o mesmo vale para o recolhimento de lixo, por exemplo. Nós vamos ter que estender aquela poligonal azul lá para baixo, vai aumentar a distância do transporte dos caminhões de lixo, né, do recolhimento, para fora da zona urbana de hoje. Ou seja, esse loteamento vai influenciar o bolso de todos nós, porque a tarifa de lixo vem junto com o nosso IPTU, no carnê mensal ou anual. Isso para falar somente 2 itens, né? Porque a lista é grande. Vai aumentar a despesa com segurança pública, vai ter que ser esticada para o sul, ensino, serviço de saúde, etc. E vejam só, o próprio arquiteto que fez o projeto, o empreendimento, ele concorda que a cidade não deve ficar se expandindo. Olha o que ele falou na audiência pública que foi feita há um tempo atrás sobre o projeto urbanístico. Ele diz assim, ó, a contenção da expansão urbana do município de Porto Alegre, ele diz que esse empreendimento vai conter a expansão urbana. Isso é uma incoerência total, né? Porque, na realidade, ele vai fazer a expansão urbana, né? Ele não vai conter, ele vai fazer a expansão urbana. E então, assim, ó, a expansão urbana já estava contida no nosso plano diretor, né? O plano diretor está sendo modificado para ampliar a expansão urbana da cidade de uma maneira que nos parece antieconômica. Né, para que aumentar o perímetro urbano se a cidade está repleta de loteamentos e vazios urbanos na faixa que vai para cima dela? Então, esse é o aspecto, digamos, técnico, que quer dizer, é um dos aspectos, né, que hoje a gente questiona esse empreendimento da Fazenda do Arado. André, sim. Perfeito. Eu queria só te perguntar, naquela poligonal, tu chegasse a fazer a medição do que seria uma extensão exclusivamente para esse empreendimento? Ou não? Não, aí que está só lançado graficamente, né? Não tem uma medição, mas a questão é essa: se eles têm a previsão de 7 mil moradores, dos quais muitos
deverão usar o transporte coletivo, e hoje em dia a prefeitura quer incentivar o transporte coletivo, inclusive ela fez uma lei acabando com a exigência obrigatória de vaga de estacionamento, dizendo que isso vai aumentar a demanda do transporte coletivo, né? Então é só para ilustrar que, na realidade... E isso sem contar outros serviços, né? Sim. Coleta de resíduos e outras coisas mais, quer dizer, a gente tem que pensar nessa dimensão também. Mas até mesmo nisso, só na extensão, né, do que teria em relação ao deslocamento efetivo desses veículos, a necessidade de várias linhas, ou linhas em vários horários, e isso ser jogado, obviamente, para dentro da tarifa. Né? Então, acho que essas questões que são importantes, né, de serem pensadas, como está bem enfatizando, numa proposta desse tipo aí, né, de expansão urbana, né, num lugar onde não precisa, em tese, né, que eu acho que isso que é o importante de estar destacando. Desculpa te interromper, não, mas ótimo, até eu coloco assim que você pode fazer perguntas agora no chat, e se for possível a gente já vai respondendo agora no calor do momento, que de vez em quando é melhor do que mais adiante, né. Inclusive nós elaboramos algumas questões para a promotoria da habitação, ela encaminhou por escrito para a prefeitura sobre empreendimento, questões técnicas, e até hoje não foram respondidas. Inclusive essa, qual é a influência que vai ter na tarifa de ônibus Porto Alegre esse empreendimento? A prefeitura não respondeu. Bom, é por essas questões que se deve fazer planejamento urbano. E além de fazer o planejamento urbano, que existe, né, que foi feito, ele deve ser cumprido, que é o que a gente observa que não vem acontecendo, sobre vários aspectos em Porto Alegre e em tantas outras cidades. A prefeitura realizou recentemente, né, um estudo para justificar essa expansão urbana. O estudo foi apresentado para nós, os arquitetos, aí, os promotores da habitação, e eu vou dizer, é um estudo muito pífio, né, um estudo que se restringiu à área da gleba e nem examinou o terreno que tem do lado, mais ao sul, onde já tem uma marina, por exemplo. Então foi um estudo assim meio que, eu diria, inconsequente, porque ele não examinou a Zona Sul como um todo, né? Foi um estudo mais para dizer que foi feito um estudo. Sobre essa questão técnica, né, a doutora Nili Steigleder diz que a decisão do deferimento ou indeferimento da licença ela diz de uma maneira genérica, né, sempre deve ser baseada em dados técnicos científicos, que vão ser tanto mais exigentes quanto mais complexos forem os assuntos que estiverem submetidos ao licenciamento. Como eu disse, né, o estudo que a prefeitura fez ali é um estudo, no meu entender, muito superficial, não examinou um monte de questões, muito menos o transporte coletivo, né? E aí, por outro lado, os planos diretores de Porto Alegre sempre colocaram a área da Fazenda Dourado como área não urbana, né? Ali eu estou mostrando o plano diretor de 1979. Olha quanto tempo faz, hein? 1979. O Belém Novo era um núcleo urbano isolado, o resto da cidade, e do lado dele era só a área de preservação, a área rural. E o plano de 1999, está mais claro ainda ali na imagem dele, né, aquela mancha cor de laranja, é o núcleo porque ele já existia. E tudo ao redor não era considerado assim área urbana. Então o que está se fazendo hoje é uma alteração total, né? Bom, vamos colocar essa questão um pouquinho mais a fundo, assim, a ver assim, com a chamada desse ciclo, né, de encontros, que é a busca de cidades sustentáveis, né? O que é a cidade sustentável, né? Um diagnóstico de sustentabilidade das cidades brasileiras, de autoria do arquiteto Júlio Celso Vargas, que também é professor na URGS, ele esclarece o seguinte, ó: a recente tendência brasileira de aceleração da dispersão urbana, ampliando a área de suas cidades através da construção nas periferias, tanto de condomínios fechados para os ricos, como de conjuntos habitacionais subsidiados para os pobres, o Minha Casa Minha Vida, é um processo desastroso do ponto de vista da eficiência energética e, portanto, da sustentabilidade. Eles assim, ó, que nós estamos copiando com atraso o modelo da cidade do American Dream, que é um CDB, um centro de negócios, trabalho e empregos verticalizado, né, que seria o centro da cidade, e os subúrbios exclusivamente residenciais com baixas densidades. Sistemas rodoviários infinitos, complexos, caros, 20 milhões de dólares por quilômetro.
e o entroncamentos onde se localizam grandes estruturas comerciais, os shoppings. Na nossa cópia deformada, ela sobrepõe-se à cidade terceiro-mundista, que são zonas internas servidas de infraestrutura, com população de alta e média renda e usos mistos, descontinuidades, né, vazios urbanos à espera de valorização, especulação, como a gente viu na planta, lá cheia de vazio urbano, e periferias desassistidas, ocupadas por populações de baixa renda em tensão com o ambiente natural, até que cheguem novos assentamentos. Mas no fim da palestra eu vou passar umas fotos dessas áreas da periferia de Porto Alegre. E das populações de alta renda, fugindo do velho e denso centro, vendido como feio, sujo e malvado, né, para os condomínios fechados, e a população de baixa renda agraciada pelos programas governamentais, o Minha Casa Minha Vida, que, aliás, ali perto, né, na Restinga, por ali, um pouco acima do Terraville, está cheio desses empreendimentos. Esse modelo extensivo, ele representa, desde a Segunda Guerra Mundial, a cidade... Opa, deixa eu passar a imagem aqui. A cidade norte-americana por excelência, em oposição às cidades mais antigas da costa oeste, baseadas no padrão europeu de urbanização compacta. Ela exprime a ideia de liberdade e democracia, expressas através da tríade: um homem, um voto, um automóvel. Bom, nós temos sustentabilidade na lei, conforme, né, o Dr. Luciano Faria Brasil publicou em vários artigos, que eu usei em vários embasamentos aí também. O Estatuto da Cidade, ele propõe que as cidades brasileiras sejam ordenadas, sustentáveis e equilibradas. A cidade ordenada, a cidade com ordem, no sentido jurídico, né, é um conjunto de normas caracterizado por unidade, coerência e completude. E no sentido de rumo, ordenar o desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano não pode ser desordenado nem distorcido. A finalidade de que as cidades sejam ordenadas é garantir que as cidades sejam sustentáveis. Bom, a cidade sustentável na lei, então, no artigo 2º, inciso 1º do Estatuto da Cidade. Eu vou ler, claro que vocês sabem, né? Não vou ensinar o padre a rezar a missa, né? Você sabe disso melhor que eu, né? Mas eu acho que nesse caso vale a pena a gente repetir aqui. A garantia do direito a cidades sustentáveis. Empreendimento entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, o crescimento não é objetivo. A cidade não tem que ficar crescendo infinitamente, como se escuta por aí. O equilíbrio, sim, é o objetivo. Por isso, o crescimento deverá respeitar os limites da sustentabilidade, seja quanto aos padrões de produção e de consumo, seja quanto à expansão urbana, como está dito lá no inciso 8º. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. E a cidade equilibrada, suas funções devem ser equilibradas entre si: moradia, trabalho, lazer e circulação, equilibradas na realização do presente e preservação do futuro, entre o estatal e o não estatal, entre o urbano e o rural, sendo eles tratados conjuntamente. Equilíbrio entre o emprego do solo e a infraestrutura existente e outras eventuais distorções. As cidades devem ser sustentáveis, não porque é moda, porque é bacana falar em sustentabilidade, mas porque a lei assim o exige. E a lei exige isso em resposta a estudos técnicos, que começaram lá no século XIX, no início da Revolução Industrial, com demandas da área da medicina e da saúde pública. Isso foi virando lei e hoje a gente tem, digamos, o Estatuto da Cidade. O doutor Maurício tinha comentado antes, né, das malandragens, vamos dizer esse termo assim, né, dos artifícios que os empreendedores, os entes públicos, as prefeituras utilizam para conseguir burlar o Estatuto da Cidade. Inclusive, aqui no caso da Fazenda do Arado, o estudo de impacto ambiental
passou por uma perícia pela polícia e foi constatado várias inconsistências nesse estudo. E agora vai dar um baita de um bode, né? Eu não queria estar na pele dos técnicos que assinaram aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção. São feitos documentos técnicos, eu tenho acompanhado aqui ao longo desse tempo no Ministério Público, os advogados dos empreendedores, dos prefeitos, eles mandam algumas justificativas achando que no Ministério Público só tem advogado, só tem promotor com formação jurídica. Então eles mandam umas argumentações técnicas completamente fajutas, né, que a gente pega e rebate de cara. Então a gente não deve aceitar, a princípio, tudo que vem como dado, né? É bom dar uma olhada se realmente tem consistência, porque, claro, vem muita coisa boa, mas também vem muita engambelação por aí. Bom, querer ampliar o perímetro urbano não é privilégio de Porto Alegre, a capital do estado. Eu vou voltar um pouco no tempo e mostrar esse caso aí de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é uma região rural com origem o vinho que é fabricado lá, ele tem certificação de origem, né, territorial. Foi a primeira área no Brasil a conseguir isso, tá? Mas o Vale dos Vinhedos está sendo atacado pela especulação imobiliária, que quer ampliar, quer entrar lá, quer fazer loteamentos, fazer condomínios, e quer estender a área urbana de Bento Gonçalves para cima do Vale dos Vinhedos, o que comprometeria a própria questão vinícola e turística. Então, a própria sustentabilidade que essa região traz para a cidade, em troca de algo, um benefício de curto prazo para a construção civil, etc. Nesse caso aí, que a gente examinou, essa parte que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, aqui, desde o início da foto até lá atrás, é uma gleba que estava sendo transformada em urbana para atender o interesse particular de um proprietário de terra. Não tinha nenhum interesse lá, digamos, de benefício público, de interesse público. Tá? Essa área que está marcada ali em amarelo, de cima a baixo, a parte de baixo dela, que é o Vale dos Vinhedos, ela assim, não tem nenhuma condição técnica de ser urbana, aquela gleba. Ali no lado direito eu escrevi algumas digamos, dos problemas que teria para transformar aquilo em urbano. Para vocês terem uma ideia, o acesso para o loteamento que seria construído aí, ele não se daria através da zona urbana. Teria que entrar no Vale dos Vinhedos por outro local lá, entrar na área rural para chegar nessa área, porque pela área urbana ali, que é um declive muito grande, tem outros problemas, não se consegue chegar. Então, assim, é uma incoerência total transformar ela em urbana. Então, nós fizemos um estudo lá, com essas conclusões e tudo, e se apurou a inconsistência, né, dessa alteração do plano diretor. E aí, quando o doutor Elcio Menezes, que tinha demandado isso, viu o estudo, ele nos chamou para fazer uma complementação e verificar 10 modificações do plano diretor de Bento Gonçalves que estavam sendo tratadas na ocasião. Algumas já tinham sido deferidas e outras estavam em projeto de lei lá. Aí eu fui lá para Bento e dei um giro na cidade e nessas alterações. E vou mostrar algumas coisas que eu vi lá. Uma era transformar algo que no plano diretor estava explicitamente com o nome de zona APP, Área de Preservação Permanente, estava sendo alterada para a zona urbana. E essa foto ali já mostra o que estava acontecendo. É passar o trator para cima da área de APP. Uma zona rural estava sendo transformada em distrito industrial. Olha ali, ó, a estrada vicinal completamente secundária. Esse é o quadro da região que eles queriam passar em distrito industrial. E qual era a justificativa para embasar isso? Tinha sido aprovada a construção de um presídio nessa zona aí, que é próximo dos Caminhos de Pedra, que é uma zona turística lá, rural. Tá? Aí os vereadores diziam o seguinte, que com a construção do distrito industrial, os presidiários teriam onde trabalhar. Bom, eu pensei que o presídio era para as pessoas ficarem presas, né? Não para sair trabalhar numa indústria. Então, esse é o tipo de argumento assim, completamente inconsistente e que vai para a Câmara de Vereadores e é aprovado. Né?
E tinha também essa pérola seguinte, ó, era uma gleba distante da zona urbana da cidade. Ela era não era nem lindeira, ela era afastada da zona urbana. E, eles iriam transformar ela também em zona urbana. Explicitamente, assim, a justificativa dizia o nome do proprietário da gleba, que ele estava velho, que ele não tinha mais condições, então que era transformando para ele poder vender e ganhar um dinheiro lá para sustentar a família, não sei o quê, um monte de filho e neto já criado, né? E aí, do lado direito até tinha uma área ali que seria mais ou menos razoável, né? E do lado esquerdo é esse paredão aí, e a justificativa dizia assim, ó, que está escrito ali, ó, que a fração restante dessa gleba, da mesma gleba, é extremamente apropriada para a implantação de um loteamento ou futuro desmembramento residencial. Era uma pedreira. Os caras têm a coragem de escrever isso, e é aprovado. Depois que foi aprovada essa modificação aí do plano diretor, criando, na verdade, um núcleo urbano no interior da cidade, eles propuseram outra alteração do plano diretor, que era transformar a área entre esse núcleo, novo núcleo urbano, e o resto da cidade em zona urbana, com a justificativa de que não deveria existir área urbana isolada. E quem assinava eram os mesmos técnicos que tinham justificado a criação desse núcleo urbano anterior. Esse caso aí é muito interessante, né? Porque ele exemplifica o que acontece em todo o estado. Não é Porto Alegre, não é só cidade grande, Bento Gonçalves. Isso acontece em todo o estado. Nós temos recebido esse tipo de solicitação de exame para todo o estado. Desde cidade grande como Santa Maria, lá tem vários desses, assim, que chega a ser escandalosa as argumentações. Santana do Livramento, Gramado tem uma pressão enorme. Araricá, que é uma cidade pequenininha aqui, não tem nem 10 mil habitantes, cheio de vazio urbano, quer estender lá em direção ao Rio dos Sinos. E a argumentação sempre é essa, assim, completamente pífia, total. E o que a gente vê é o seguinte: se o Estatuto da Cidade fosse cumprido, nenhuma dessas alterações poderia ser permitida, pois elas não se sustentam tecnicamente, né? Então, essa situação ela é comprovada por grandes pesquisas, estudos técnicos, né? Que são o que a gente denomina de baixa densidade. A cidade muito extensa. Todos os estudos indicam no sentido contrário. A cidade deve ser compacta com alta densidade, para então ter uma infraestrutura e serviços públicos mais econômicos. Paradoxalmente, enquanto a Prefeitura de Porto Alegre defende a expansão do perímetro urbano para a Fazenda do Arado, ela também defende um novo plano para o centro de Porto Alegre, com um aumento da densidade, pois essa seria a solução de todos os problemas do centro de Porto Alegre. É uma contradição, né? Porque lá para a Fazenda do Arado eles pregam a ampliação do perímetro urbano e no centro eles querem que aumente a densidade. Em princípio, esse aumento da densidade do centro, em princípio, ele pode parecer razoável, pois aumentar a densidade vem ao encontro do ideal de cidade compacta. Mas, assim como as densidades muito baixas são antieconômicas, também as densidades muito altas, elas também são antieconômicas. Então, desse gráfico aí do professor Ascioli, do professor Forbes, que eles mostram lá em cima alta densidade, embaixo baixa densidade. Para a esquerda, as vantagens de cada uma das duas situações, e para a direita, as desvantagens, os problemas que cada situação ocorre. E tem um outro estudo aqui do professor Mascaró, professor aposentado, recentemente falecido da URGS, professor de renome nacional também, que nem o professor Ascioli, que ele mostra no centro como é que é a cidade econômica. E tanto para a esquerda, a cidade de baixa densidade, como para a direita, a de alta densidade, os problemas que começam a acontecer. Eu nem vou repassar isso aí, que é bem extenso. Então, o que acontece? As densidades extremas, elas são antieconômicas. E aí eu pergunto para vocês, nós queremos ficar como as cidades norte-americanas? Olha só, alta densidade, mas com terrenos baldios que viram estacionamentos, porque o sistema de transporte coletivo não é bom.
Isso é aquilo que o professor Júlio tinha comentado no começo, lá o modelo da cidade norte-americana, né? É uma foto mais antiga, de quando lá nos Estados Unidos não era obrigado a ter vaga de estacionamento nos empreendimentos. Então acontecia isso ali. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Na realidade, o centro de Porto Alegre sofre do mesmo problema. O centro de Porto Alegre é a única região de Porto Alegre onde não era obrigado a ter estacionamento nos empreendimentos. E essa foto que aparece ali, ela foi tirada da sede do Ministério Público Andrade Neves, do 10º andar, onde funciona o GAT, né, o Gabinete de Assessoramento Técnico. O que vocês estão vendo ali? Edifícios de alta densidade e terrenos baldios ocupados por estacionamento. Ali bem em frente, à direita ali, mais adiante, que, de certa maneira, é aquele quadro da cidade norte-americana que a gente viu na foto anterior. Essa ilustração que eu estou passando aqui foi feita pelo professor Günther Weimer, um arquiteto, grande pesquisador aqui, sobre a urbanização, sobre a história da arquitetura e tudo, e ele mostra o centro de Porto Alegre como ele era. Então vocês podem ver ali os casarões de 2 pavimentos, de estilo colonial português, tá? Como lá na década de 1950, os arquitetos urbanistas, modernistas, eles queriam que a cidade fosse, seguindo os princípios do modernismo, né? Os edifícios altos, com grande densidade. E aí, na figura de baixo, ele mostra como Porto Alegre se tornou de fato. Foram construídos alguns edifícios altos, e aí você pode ver ali um casarão degradado, que não foi adiante, outro terreno da esquina, o casarão foi demolido, virou estacionamento, não foi construído o prédio. E aí o mais interessante, eu fui visitar o professor Günther há uns dias atrás. Ele mora na rua Duque de Caxias, perto ali do Palácio do Palácio Piratini. E aí eu comentei com ele sobre essa ilustração que eu usava nos meus pareceres. E disse, então eu vou te mostrar uma coisa, vem aqui. Abriu a porta da sacada dele, e eu fui na sacada, e era essa imagem. Ele fez esses desenhos da janela do quarto dele, então isso aqui não é uma invenção. Isso é Porto Alegre, vocês vão ver, é igual a foto que eu tirei lá na Andrade Neves. Agora eu vou mostrar outra curiosidade aqui de Porto Alegre. Esse é o edifício Santa Cruz. Foi construído na década de 1950. É o edifício mais alto de Porto Alegre. Esse edifício, na realidade, ele absorveu toda a demanda que tinha ali para a quadra dele e para a região, digamos, para as quadras fronteiriças dele. Essa foto é recente, tem um edifício na esquina, mas do lado do edifício Santa Cruz, em frente a ele, tem prédio de 2 e 3 pavimentos que nunca foram substituídos, que é a figura do professor Günther Weimer. Então, vocês podem ver aqui, ó, do lado esquerdo do edifício Santa Cruz, tem um prédio de 3 pavimentos, que está lá até hoje. Nunca foi substituído. Então, tu faz um edifício lá de 30, 40 andares, e do lado, por que o empreendedor do lado com terreno deveria ser supervalorizado, não construiu? Porque acabou a demanda. Do lado direito também. Está lá um prédiozinho de 2 pavimentos até hoje. E em frente, tinha ali 2 lojinhas térreas, que ficaram até uns 2, 3 anos atrás, quando finalmente elas foram substituídas por um prédio só 3 pavimentos. Ou seja, não tem mais demanda lá, porque o Santa Cruz absorveu o que tinha lá em volta. E esse edifício, ele se estende até Andrade Neves, a rua ali tem a nossa sede administrativa do Ministério Público, e lá o que o empreendedor construiu? Um edifício garagem de 8 pavimentos, em frente a um outro edifício garagem. Então isso é que acontece quando tu libera uma região para não ser obrigado a ter estacionamento, se não tem a solução para o transporte coletivo. Né? Vai acontecer essa situação que a gente está vendo no centro de Porto Alegre. Eu botei o exemplo do Santa Cruz, mas tem vários outros ali no centro. Por exemplo, o edifício Coliseu, na Praça Oswaldo Cruz, lá entre a Voluntários da Pátria, Júlio de Castilhos, é a mesma situação. É um edifício lá que é o 2º, 3º mais alto de Porto Alegre, e em volta está tudo prédiozinho baixo, porque não conseguiram ir adiante, porque o edifício absorveu tudo que tinha lá. Bom, aí eu vou contar uma curiosidade para vocês. O projeto de lei
que foi para a Câmara de Vereadores agora, enviado pela Prefeitura, para a reabilitação do centro. Ele propõe lá, no artigo 17º, a criação de 1.180.000 metros quadrados de solo criado. Sem nenhuma limitação por quarteirão, exceto a definida pelo gabarito, né, altura máxima, etc. e tal. Só que isso, apesar da Prefeitura dizer que lá no centro não existe mais estoque de solo criado. As planilhas publicadas pela própria Prefeitura ali, ó, dão para essas quadras aí, que são as quadras do centro da cidade, 0 de estoque de solo construído. O que é o solo construído? O estoque, né? O estoque é o estudo que a Prefeitura fez e disse, olha, não tem infraestrutura urbana para construir mais do que o índice básico do plano diretor. Não tem infraestrutura urbana, não tem água, não tem pavimentação, não tem transporte coletivo, não tem condições, tá? E apesar da Prefeitura ter o estudo técnico que diz que não tem potencial de ter outorga onerosa do direito de construir no centro da cidade, ela vai lá e propõe um projeto de lei tirando a cartola, né, por mágica, 1.800.000 metros quadrados, 180.000 metros quadrados de solo criado, de outorga onerosa. E o mais interessante ainda é que esse solo criado que a Prefeitura está criando por decreto, aparentemente, ele não está sendo outorga onerosa. Ela está dando de graça para os empreendedores que usarem isso nos primeiros anos. Bom, isso aí está sendo discutido lá na Promotoria da Habitação, né? Está sendo feitos estudos lá, técnicos, para questionar isso, né? É um pepino, né, que a doutora Débora Menegatti e o doutor Heriberto Maciel têm pela frente. Então, se hoje o centro está desse jeito, eles ainda querem construir mais do que já pode, e fica assim. E a Prefeitura ela alega que decadência do centro, que precisa disso para reabilitar o centro. Eu digo o seguinte, ó, se na realidade a Prefeitura cuidasse do centro, não precisava fazer nada mais, né? Essa foto aqui é da Rua da Praia, na esquina ali com a General Câmara, né? É a principal, digamos, rua de pedestre de Porto Alegre. Olha o estado que ela se encontra. Passou um bombardeio da Segunda Guerra Mundial ali. Isso é uma outra conversa, né, sobre a decadência dos centros, que o Júlio Vargas falou, os centros feios, sujos e malvados, né? Daria para fazer aqui uma live inteira sobre isso. Certamente a decadência não é por causa das limitações de índice construtivo, tá? Então, teria que a Prefeitura se mexer, de repente ela executar o plano Vivo Centro, que ela fez em 2009, e nunca botou em prática aquilo, não precisaria fazer esse novo projeto de reabilitação do centro, se tivesse colocado em prática aquilo. Bom, está passando o tempo aí, vamos adiante. O Estatuto da Cidade, né, ele não é só densidade, não é só perímetro urbano, tem um rol gigantesco de assuntos de interesse, né, nosso de saúde, de qualidade de vida. Vamos falar um pouco sobre ventilação, iluminação e estudo de impacto de vizinhança. Né, de novo ali, ó, não vou ensinar o padre a rezar a missa, né, tem o artigo 2º, o inciso 6º, a letra F e G, né, tem que evitar a deterioração de áreas urbanizadas, evitar a degradação ambiental, e fazer a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Tem o estudo de impacto vizinhança, que deveria examinar a ventilação e iluminação. Então, eu vou apresentar para vocês um outro assunto do momento, vamos dizer assim, que são as torres que o Esporte Clube Internacional está propondo construir ao lado do estádio. Claro. Os colegas devem cuidar, devem atentar nas suas cidades, nos seus municípios, melhor dizendo, para verificação dessa legislação dos estudos de impacto, né, de vizinhança, viário, etc., conforme o tamanho da cidade. É muito importante a gente fomentar, quando isso ainda não exista, né, de que se disponha de normatização a esse respeito.
E em relação a essa situação que tu vais falar agora, antes claro, como a título de brincadeira séria, né, para que não haja dúvidas em relação à abordagem técnica, eu preciso dizer aqui que o André é colorado, tá? E ele vai fazer, enfim, as ponderações técnicas sobre esses equipamentos, sobre esses prédios aí que se pretende construir aí. Então, que não se coloque em dúvida aí a isenção dele nesse comentário. Exatamente. Eu sou colorado, mas também não vou levar gato por lebre. Não, é que assim, até para que os colegas, aqueles que não sabem, né, às vezes aparece esse tipo de argumento rasteiro aqui. Já aconteceu nas situações da Arena, sim, né, já aconteceu em situações, estou falando das situações urbanísticas lá na Arena, aconteceu já em situações de intervenção da promotoria do torcedor, nessas bagunças aí que alguns que são realmente bagunceiros, que vão para os estádios, fazem, que também foi alegado que se tomava essa ou aquela providência porque o promotor era gremista ou colorado. Quer dizer, aqui nós não temos cor clubística, né? Nós temos que fazer o nosso trabalho enquanto Ministério Público. Então, foi muito mais nesse sentido aí de enfatizar que o nosso trabalho é técnico e é sério, independentemente dessas questões subjacentes e que são realmente de muito pouca expressão para que a gente pudesse ou se sentisse tentado a colocar, né, em risco uma reputação que se tem aí construída durante anos aí a duras penas. Nessa questão, eu até vou colocar o seguinte para os amigos gremistas. Nós tivemos uma forte atuação na questão da Arena, em função das obras de mitigação e compensação e tal. E eu sempre chamei a atenção que, nesse caso da Arena, o Grêmio não tem nada a ver com aquilo, aquilo tudo um problema da OAS. Né? Agora, no caso do Inter, é a direção do Inter que é responsável pelo que está sendo proposto ali. Né? Não pode terceirizar a responsabilidade aí. Então, nesse gráfico ali, que foi apresentado em todos os estudos aí sobre os edifícios que o Internacional quer fazer ali, vocês podem ver, faz a projeção de sombras. Isso aí, hoje em dia, os programas de computador fazem isso aí automaticamente, é uma barbada fazer isso, tá? Só que eles colocam ali o equinócio, primavera, o começo da primavera e o começo do outono, que é uma época intermediária da projeção do Sol, na altura do Sol. Eu, como técnico, vou examinar isso, eu quero ver o solstício de inverno. Eu quero ver lá no dia 23 de junho, quando o sol está mais baixo no horizonte, onde é que vai a sombra. É nesse dia que me interessa, porque na pior situação do resto ali, se ali estiver bom, o resto até é secundário, digamos. Mas ali que tem que mostrar. E o estudo ali que quer mostrar que não chega, a sombra não chega em cima do asilo de mendicidade, do asilo Padre Cacique, que está lá há mais de 100 anos, né? Agora chega um novo vizinho e talvez vai tirar o sol dele. Eu não estou dizendo que vai tirar, eu quero saber, mas para isso tem que fazer um estudo completo. Né? É só programar o computador ali, ele faz, eles não mostraram. E não são só eles que não mostraram. E aí tem outras coisas ali que nem vou entrar no mérito agora, para não se estender, tem outros problemas ali também, mas vamos ficar só na questão da insolação. Vamos passar para esse empreendimento que está proposto na Avenida Nilópolis, com a Carazinho, que é um mini shopping com 2 torres, uma residencial e uma comercial. Aí o que eles fizeram ali, ó? 8 horas da manhã, muito bem, começaram cedo a projeção de sombras sobre a praça, chamada Praça da Encol. Eles fizeram estudo para comparar que eles tinham uma proposta com edifícios de 52 metros e outra com 50 e poucos, 62 metros e 52 metros. Então eles queriam mostrar que o edifício mais alto fazia menos sombra, porque apesar dela ser mais comprida, ela era mais estreita. E pegaram realmente 8 horas da manhã, é um horário que geralmente o pessoal nem estuda tão cedo, né? Só que também pegaram no equinócio da primavera. E para o outro lado também. Né? Às 5 da tarde já está fazendo sombra nos vizinhos. E aqui até eu comento que eles fizeram algo contra eles. Porque se eles tivessem feito a topografia do terreno, que aquela zona direita é uma elevação, a sombra não iria tão adiante. Né? Então até, eu não vou dizer que é preguiça do arquiteto, mas eles poderiam ter se esmerado um pouquinho mais ali para beneficiar o próprio empreendedor. Aí depois eles comparam ali na parte de cima e na de baixo, até onde iriam as sombras, de manhã
e no outro de tarde, né? Então uma é mais gorda, a outra é mais comprida e tal. E eu pergunto, e no solstício de inverno, onde é que vai essa sombra? Será que aquele pessoal que levanta cedo e vai dar sua caminhada lá na Praça da Encol não vai ficar na sombra de manhã, nos dias fortes de inverno? Eu não sei, eu quero saber, me mostre isso. Nós tivemos uma reunião com a equipe da prefeitura e questionamos isso, inclusive de maneira genérica, dizendo, como comentou o doutor Maurício, que agora vai ser feita a revisão do plano diretor, vamos regulamentar isso aí, do jeito que está, pouca utilidade tem um estudo desses. E vou passar para um outro agora, que é um condomínio Weekend, em Novo Hamburgo. Tinha feito uma denúncia, nós tínhamos recebido uma denúncia, que um cidadão disse que esse empreendimento tinha que ter estudo de impacto de vizinhança. E pela legislação de Novo Hamburgo não precisava ter estudo de impacto de vizinhança. Aí o doutor Sandro Ferreira, de Novo Hamburgo, nos chamou e a gente foi lá, estudou a situação. Esse era um outro imóvel também, que tinha as duas demandas. O outro a gente viu que ok, não tinha problema nenhum. Mas esse aí, 3 torres de 15 andares, num bairro só de residência térrea, nós argumentamos que tinha que ter estudo de impacto de vizinhança. E aí o empreendedor falou, não precisa, nossa lei diz que para esse tipo de empreendimento não precisa, não sei o quê. E aí o doutor Sandro conseguiu na justiça obrigar eles a fazer o estudo de impacto de vizinhança. Aí eles contrataram um pessoal que fez um troço muito, bom, nem vou usar o termo aí, muito fraco. E mandei de volta 2, 3 vezes para ser complementado. No primeiro estudo de sombra deles, só aparecia o terreno do empreendimento. Eu disse, bom, se é um estudo de impacto de vizinhança, eu quero saber como é que é o impacto no vizinho e não no próprio empreendimento. Aí depois eles fizeram esse estudo aí, que inclui, inclusive, o solstício de inverno. Eu ainda considero que ali, vocês vão ver a parte cinza claro, na quadra onde está o empreendimento, aquilo são lotes de vizinhos, aquilo não é parte do empreendimento. E vocês vão ver algumas sombras cobrem totalmente esse terreno do vizinho. Então eu entendo que deveria ser mais clara essa comunicação, porque quem olha desavisadamente pode achar que aquilo faz parte do empreendimento, né, que não está impactando os outros. Mas pelo menos eles fizeram, daí com o solstício de inverno, que é o quadro à direita embaixo ali. E vejam só, o empreendimento já estava quase pronto, quando ficou pronto esse estudo. E ele apurou uma série de coisas que poderiam ter sido modificadas para não causar tantos impactos, inclusive de trânsito e acesso ao condomínio. E olha ali, ó, se as 2 torres que estão ao sul fossem trocadas de lugar com a torre que está ao norte, não ia alterar em nada o empreendimento, não era só rebater a planta, não ia alterar custo nenhum, ia dar muito menos impacto nos vizinhos da quadra ali que ficam na sombra. Então é por isso que a gente faz estudo de impacto de vizinhança, para ter soluções ali simples, baratas, que não vão aumentar o custo do empreendedor muitas vezes. Né? Ou tem situações que isso é uma coisa que as pessoas não aceitam. Né? O estudo de impacto de vizinhança ele pode chegar à conclusão que não vale a pena fazer o empreendimento, o impacto é muito grande. É isso mesmo. Né? Mas essa é uma longa luta. E sobre a questão, então, de colocar na legislação, a questão da sombra, ali, ó, no solstício de inverno, até onde é que vai? A primeira aqui era no equinócio, né? E aqui é no inverno. Vai lá, entra, quadra adiante. Bom, tem uma legislação que foi a primeira que eu tomei contato, que é de Pelotas. Ela fez essa alteração pontual no plano diretor, que aí, nesse caso, é positiva a alteração, que ela diz o seguinte, ó, no mínimo 2 horas de insolação em ao menos uma das fachadas da edificação do vizinho entre 10 e 14 horas. Se no mínimo 2 horas de sol por dia é o suficiente, eu não sei. Você tem que fazer estudo, tem que chamar o pessoal da medicina, da saúde pública, e dizer quantas horas de sol a gente precisa por dia no solstício de inverno. Tá? Mas dá para colocar na legislação. Aí vai depender da topografia, da distância. Isso não vai proibir de fazer edifício alto. Tá? Vamos deslocar o prédio um pouco mais em direção ao norte, afastar ele da divisa do sul, onde ele faz sombra. Então tem várias maneiras de fazer isso aí, e não vão fazer tão alto, mas não proíbe nada. Mas é por que agora, em pleno século XXI, a gente ainda enfrenta os problemas lá do início do século, da metade do século XIX, que deram origem a essa legislação, que em outras partes do mundo está avançada, que a gente está, na realidade, nós estamos tendo um retrocesso. E teve um outro plano diretor que tirou isso
Mas ele tinha lá, ele dizia, olha, o terreno vizinho tem que ter só no mínimo tal ângulo, não pode ter nada obstruindo a visibilidade. Mas aí também eles tinham e tiraram, foi um retrocesso. Tem um caso interessante agora, falar de ventilação urbana. Porque, como eu digo, né, não é por capricho, não é por estética, não é por moral, né, e bons costumes que o Estatuto da Cidade tem esse monte de demanda. É por questão técnica, científica, né. Ali em São Leopoldo, eu acompanhei um inquérito da doutora Caroline Spotorno da Silva, que o pessoal reclamou que estavam liberando edifícios altos em algumas avenidas, que seriam os corredores de ventilação para o centro da cidade. E o que eles mostraram? Um estudo técnico feito pelo Dr. Eugênio Hackbart, um meteorologista famoso aqui. Então, o que ele tem? Ele tem ali a planta, aparece as áreas úmidas e as áreas alagadas, digamos, em azul. Abaixo, em amarelo e vermelho, aparecem as elevações, né, os morros que tem, e entre eles está lá a cidade de São Leopoldo, né, a área urbana. Em vermelho está o centro da cidade. E aí ele desenhou ali em azul os corredores de vento que levam o vento para o núcleo urbano de São Leopoldo. A conclusão, o gráfico ali, mostrando de cada sentido, em cada época do ano, qual é a intensidade do vento predominante, de onde ele vem e onde não vem. Ou seja, não é uma coisa chutada, é uma coisa estudada, com observação de meteorologia, acúmulo de dados e tal. Ele concluiu, né, que o corredor de vento indicado no mapa, na mesma orientação da Avenida São Borja, soprando de leste a sudeste, vindo do litoral, em direção à Ilha de Calor, centro, do município de São Leopoldo, segue um braço pela Avenida João Correia, em direção ao centro, outro braço sobre o bairro São José, em direção ao bairro Charlau, e um terceiro braço sobre o bairro Jardim América e bairro Morro do Espelho, seguindo a orientação da rua Emílio Dexheimer e Avenida João Goulart, em direção à Ilha de Calor, no centro da cidade. Então ele recomendava que nessas avenidas os prédios tivessem altura máxima de 4 andares, não sei o que, não permitisse edifícios de 15 andares, que ia atrapalhar a ventilação do centro da cidade. Essa situação acabou sendo resolvida porque o plano diretor foi modificado e limitou a altura nessas avenidas e tal. Então, não tem estudo, demanda que façam, porque a consequência é irreversível, né? Tem lugares aí que não tem mais o que fazer depois que foi construída uma muralha de concreto, né? E outra, para Porto Alegre existem esses estudos, foram feitos lá pela professora Lúcia Mascaró, esposa do Juan Mascaró, que fez os outros estudos lá, né? Um casal assim fenomenal. Eles têm estudos todos sendo da cidade, sobre ventilação, sobre iluminação, sobre qual é a altura de prédio, afastamento das divisas. Então, eu até sugiro para a equipe da prefeitura, que está propondo a reabilitação do centro, com aumento de área construída, de gabarito, de tudo, né, que dê uma olhada nos estudos já publicados para o centro de Porto Alegre. Bom, tá ali, ó, a capa, inclusive está publicado em livro isso. Seguindo com a deterioração de áreas urbanizadas. O artigo 2º lá, política urbana, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento, etc. E evitar a degradação ambiental e a deterioração de áreas urbanizadas. Eu vou mostrar um caso aqui, ó, que eu peguei de curioso um dia que eu estava fazendo outras historias em Ijuí. Olha aquela casa de 2 pavimentos cercada por um bloco de 4 pavimentos de altura, fachada cega, em toda a quadra. Olha ali, ó, espetáculo. Ali no meio está a casinha, não dá nem mais para ver a casa essa. Numa desse quarteirão, foi deixado um recuo de jardim que é usado pela loja para depósito. Aí faz carga e descarga na rua. Eu vi essa empilhadeira circulando pela rua, indo lá para o pátio da loja, para o estacionamento. Dá um acidente com uma empilhadeira dessa, é só questão de tempo, evidente vai acontecer, né?
Os terrenos nas imediações também foram adquiridos por essa loja para fazer mais estoque ainda de produto. E aí já dando poeira, etc. Imagina caminhão entrando e saindo aí o dia inteiro. E ali em frente, aquela fachada cega que eu mostrei, é cheio de residência. Era tudo residência unifamiliar. E para finalizar, assim, como é que eu diria, assim, o requinte de crueldade desse empreendedor, não dá para ver direito na foto, mas pode ver pela sombra do poste que ali, e pelos portões que tem embaixo, ali é a subestação desse lojão que ele fez, então fica aquele zumbido do transformador o dia inteiro, e ali também, se você olhar com atenção a foto, tem a chaminé do gerador de energia elétrica, que provavelmente ele liga todo dia no fim da tarde para ter a melhor tarifa, né? Então, de castigo para esse vizinho, ele botou bem do lado da casa remanescente. Os moradores da cidade, eles dizem assim, ó, o dono da casa não quis vender ela para o lojista, o que me parece ser um caso absurdo de abuso de poder econômico, né? Bom, aí recentemente veio um inquérito de juiz sobre a revisão do plano diretor do Dr. Marcos Lamin, e no parecer eu citei explicitamente essa situação aí, dizendo que o plano diretor tem que prever essa situação. Primeiro que esse tipo de empreendimento, que é um varejista atacadista, não tem que ficar dentro da cidade, ele tem que ficar numa via de acesso, numa zona, não dentro da área urbana da cidade, tem que ficar fora, né? E o segundo aspecto que o plano diretor, num caso desse, tem que prever é o seguinte, não pode permitir 4 andares de fachada cega nas divisas, sem recuo de jardim, isso aí é uma loucura, né? Vários planos diretores já falam em fachada viva, fachada interativa, no mínimo 50% dela tem que ser com vitrine ou aberta, ou seja lá o que for, né? Tem como prever isso. Olha a degradação ambiental urbana que foi feita. Se tivesse sido feito um estudo de impacto de vizinhança, ele teria que apontar o quanto desvalorizaram as casas desses vizinhos aí. Imagina para esse cara vender a casa dele hoje a troco de banana, né? Então é aquela outra questão do Estatuto da Cidade, a justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização, né? Esse cara foi extremamente penalizado aí. E qual é o que a cidade ganhou com isso, né? Imagina. Hoje em dia, eu acho que no máximo ele poderia alugar isso para o escritório, né? Qual é a graça morar aí? E outra coisa, vocês pensem de noite, caminhar a pé nessa quadra aí. Então é completamente, como é que se diz, inadequado isso. Bom, já encaminhando agora para a finalização, agora eu vou fazer umas coisas mais a nível de comentário, né, ou de reflexão. Vamos voltar aqui onde a gente tinha terminado. Habitação de interesse social e regularização fundiária, que são, assim, ó, de grande interesse no Estatuto da Cidade e para nós, né, não tem como dizer que não. Ó, isso aqui são fotos de Porto Alegre. Lá de cima do morro, toda subhabitação, lá adiante pode ver uns edifícios lá da cidade urbanizada. E além de estar em cima do morro, sem água e sem energia elétrica, tudo gambiarra, né, e gato, ele ainda está debaixo de uma linha de transmissão, né? Então ainda corre risco de vida aí, além de ser insalubre igual. Ó, esse é um quadro assim extremamente comum em Porto Alegre. A gente que mora na zona urbana, né? Eu moro lá em Ipanema, o pessoal mora no Moinhos de Vento, não faz ideia a quantidade de pessoas em Porto Alegre que moram nessas condições. E não é só Porto Alegre, né? Isso aqui é uma área em Novo Hamburgo, que graças a nós, né, o Ministério Público está sendo regularizada. Ó, isso aqui é uma notícia ali de Caxias do Sul, 30% moram em áreas regulares, que é o meu palpite para Porto Alegre. 30% moram em área regular. Então, a cidade informal, ela não é uma exceção, ela não é um caso à parte. Ela é a regra. Se 30% da cidade é irregular, nós temos que tratar disso. E aí a gente volta para o Estatuto da Cidade, que lá no artigo 2º, inciso 14, diz que a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas as situações socioeconômicas da população
e as normas ambientais. Ou seja, o Estatuto da Cidade, ele tem instrumentos que os municípios não utilizam, porque eu desconheço um município que tenha flexibilizado a legislação para a área de habitação social. A mesma exigência que fazem lá na Califórnia, né, para a classe média norte-americana, que somos nós aqui, o pouco da classe média brasileira, que são 10% da população, se exige para os pobres do Brasil. E aí, nesse aspecto, eu faço o seguinte comentário, quer dizer, eu reproduzo uns comentários. O Estatuto da Cidade, ele é descumprido, é uma lei, ele é, como eu digo, né, eu sou leigo, né, eu não sou formado em direito, mas o Estatuto da Cidade regulamenta a Constituição, então o que está fora do Estatuto da Cidade é inconstitucional, né? Então, olha essas opiniões aí de 5, 10 anos atrás, né? O Edésio Fernandes dizia assim, ó, a descrença no Estatuto da Cidade. O professor João Rovati, que era professor lá da pós-graduação em planejamento urbano do Propur, da URGS, ele dizia assim, ó, ao consultar o Estatuto da Cidade, tem o sentimento de viver como cidadão na mais completa ilegalidade. É só olhar aquelas fotos que eu mostrei, né? Essa jurista aqui, Ivana Amorim, dizia, instrumentos urbanísticos, regra para poucos. E o Flávio Vilaça, que é um grande urbanista, estudioso dessa questão no Brasil, ele dizia, a luta tem que ser contra o desrespeito às leis em geral, urbanísticas ou não, porque não é só a lei urbanística desrespeitada, né? Então, isso aí são depoimentos, assim, digamos, antigos, né? E agora vamos, então, para um depoimento atual, de novo, do professor Edésio Fernandes, né, que é um dos papas do direito urbanístico. Ele disse agora, em abril, o fato é que a maioria dos juristas e juízes brasileiros ainda desconhece o Estatuto da Cidade. Então, de novo, eu, como leigo, a gente sempre escuta dizer o seguinte, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em sua defesa. Eu digo, como é que um juiz pode alegar o desconhecimento do Estatuto da Cidade se o promotor mostra para ele na petição o Estatuto da Cidade? Né? E isso assim, a coisa mais comum que tem, né? As sentenças aí não considerar o Estatuto da Cidade. Então, nós temos assim, um grande desafio ainda. E complementando, então tem aquilo que eu citei antes ali, né? Ou seja, o final agora, as normas especiais de urbanização, que eu desconheço quem tenha regulamentado, o artigo 5º, parcelamento, edificação, utilização compulsórios, né? Os vazios urbanos. Tanto vazios urbanos, como prédios que estão vazios, prédios prontos, tá? Nós temos instrumentos para obrigar o proprietário a colocar no mercado esse material. A própria prefeitura, no estudo de 2009, do Vivo Centro, ela apontou que 9 ou 10% dos imóveis do centro de Porto Alegre estão vazios. Então, você imagina a quantidade de população que poderia estar sendo usufruindo da infraestrutura urbana que está à disposição do centro de Porto Alegre. E a prefeitura não coloca em uso o parcelamento compulsório, a utilização compulsória. O artigo 7º, né, que é uma consequência do 5º, se a prefeitura demandar que seja utilizado o terreno vazio, né, a gleba, ela pode aplicar o IPTU progressivo no tempo. Eu desconheço o município que tem usado isso. No Brasil, não é no Rio Grande do Sul, eu conheço no Brasil, alguém tem aplicado isso até hoje. E se não atender o IPTU progressivo no tempo, aplicar o 8º, que é a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, ou seja, o prefeito nem vai pagar isso, põe lá na conta para as calendas gregas, né? E não usam. Então eu deixo assim essa reflexão, né, que nós temos um longo caminho pela frente, né? E, digamos, tudo com embasamento técnico para subsidiar esse tipo de demanda. Era essa a apresentação inicial aí? Antes de tu dar tchau, André, eu só quero que tu faça um comentáriozinho. A gente vinha falando sobre aquela questão da verificação das responsabilidades técnicas. Muito bem, né? Isso. Quanto a, primeiro, a adequação do trabalho que é feito com a anotação ou registro da responsabilidade técnica, e segundo, né, até onde vai a responsabilidade do profissional nessas situações que são enganosas e que às vezes são por nós desfeitas aqui no apoio operacional que é dado. Isso é bem oportuno isso,
Porque, como eu disse, né, muitas vezes os técnicos eles querem gambelar o Ministério Público, né, as próprias prefeituras, né, que nem esse caso aí da Fazenda do Arado, que agora foi apurado que o estudo de impacto ambiental tem algumas inconsistências. E a gente vê, não vou dizer que não é raro isso aí. Tá? O que acontece? Se um técnico, né, um arquiteto, um engenheiro, um biólogo, fizer um laudo fajuto, vamos usar esse termo, né, com alguma inconsistência, se for na área ambiental, é crime. Né? Lá na lei dos crimes ambientais já está previsto isso. E na área do próprio conselho do profissional, isso é uma falta ética. Então, isso tem que ser denunciado e levado adiante. Então, vira desde crime até falha administrativa, etc. Aqui em Porto Alegre, há uns anos atrás, a Secretaria do Meio Ambiente ela tinha o seguinte procedimento. Quando entrava lá um pedido de licenciamento de uma área qualquer, ela conferia se na planta que o arquiteto tinha enviado constavam as árvores que a prefeitura sabia que existiam, porque é só olhar a foto satélite, né? Não tem nem mais como enganar a prefeitura. E muitas vezes os meus colegas, arquitetos, engenheiros, topógrafos, eles mentiam na planta. Eles diziam, não existe árvore no terreno, ou omitiam algumas árvores que eles queriam tirar, ou já tinham tirado. Aí a prefeitura ia lá, conferia no seu cadastro e dizia, olha que o fulano omitiu uma árvore que existia. O que ele fazia? A prefeitura, a SMAN, ela mandava direto para o CREA e para o CAL denúncia de ética contra esse profissional. Né? Então, não tem cabimento um troço desse. E que nem eu digo, né, para os meus colegas, se a gente tem um conselho profissional, e só pode exercer a profissão quem fez a faculdade, quem registrou um diploma, e as outras pessoas não podem fazer isso, então quem exerce a profissão tem que exercer de maneira técnica, de acordo com todo o ensinamento, né? Senão vira um cartório, né? Não faz sentido isso. Então, essa é uma questão que tem a peculiaridade que o arquiteto, o engenheiro e o biólogo, eles fazem a RT, a anotação ou o registro de responsabilidade técnica. Então, quando ele faz um projeto, um estudo, ele assina junto lá a tal da RT, que vai anexada, e isso vai para o conselho e fica registrado lá. E nesse documento, que tem que ser apresentado junto com o estudo, lá fica muito explícito o que o profissional está fazendo. Se ele está fazendo estudo, se ele está fazendo projeto, se ele está executando a obra, e tem que ter uma descrição do que é. Então, a gente tem que ter atenção e dar uma olhada nessa RT, se a que é apresentada se refere àquele trabalho mesmo. Se daqui a pouco ele não está dizendo lá que ele está executando a obra, ele só fez o projeto, não registrou a RT de projeto, por exemplo, ou fez numa outra área na qual ele não fez a RT, digamos, né? Ele fez o projeto de arquitetura e aí está apresentando agora o projeto hidrossanitário, mas a RT não é projeto hidrossanitário. Bom, é um detalhezinho. E o outro é ver mesmo se ele tem atribuição profissional legal para atuar nisso. Porque muitas vezes meus colegas se dão de pato a ganso. Eles vão lá e assumem áreas das quais eles não têm habilitação profissional. Isso, na área ambiental, é muito comum. É gente que não pode dizer se uma área é banhado, vai lá e diz que não é banhado. Né? Só que ele não tem nem habilitação, nem sabe, nem aprendeu na faculdade isso, e fica lá assinando. Inclusive na RT, dizendo isso. Né? E também outra situação que eu vi recentemente era uma empresa de meio ambiente que estava contratada por uma prefeitura. Na realidade, ela estava contratada para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos do aterro sanitário do município. Aí a prefeitura pegou essa empresa e ela começou lá a fazer pareceres contestando questões de planejamento urbano, para as quais eles nem tinham habilitação de fazer. Né? E até eu vou aproveitar e falar uma situação aqui que não é de ordem urbanística, é do meio ambiente, mas vamos aproveitar a oportunidade. Só pode fazer parecer sobre patrimônio cultural, sobre edificação de patrimônio cultural, arquiteto e urbanista. Engenheiro civil não tem habilitação. E por que ele não tem? Porque ele não aprende isso na faculdade. Então, seguido a gente recebe um laudo técnico do engenheiro dizendo tal casarão antigo
tem que demolir porque é irrecuperável, ele não vale a pena. Claro, porque ele só examinou o aspecto econômico, ele não examinou a instância cultural, porque não aprendeu isso na faculdade. Então, pode contestar direito, nós temos farto material disso, isso já é jurisprudência em todos os níveis, consagrado. Nós temos tirado nomeação de perito engenheiro, e vou dizer assim, ó, até eu conheço engenheiros civis que têm conhecimento na área porque foram autodidatas, mas nós não podemos correr o risco, né? Então, essa questão da habilitação do profissional é muito séria, né? Como também eu não posso ficar fazendo parecer jurídico, né? Então, cada macaco no seu galho, né? Não pode lá o arquiteto atuar em pontes, né? E por aí vai. Agradecemos, André, então, essa fala. Eu pedi para que fosse enfatizada essa questão da responsabilidade técnica. Tive várias situações no enfrentamento da carreira, então acho que é importante a gente dar uma olhadinha para isso. Se tiver dúvida, perguntar para o conselho, né, da área do profissional se ele pode, né, fazer aquilo, conferir também se a ART tem pertinência com o trabalho que está sendo feito, o ARRT, ou o RT, enfim, seja lá o nome que for, o instrumento da responsabilidade técnica. Então, acho que é bom também dar uma olhada nisso. Então, eu fiz questão de não interferir, deixar o tempo livre aqui para o André, até porque, como foi falado aqui, é uma das últimas oportunidades, pelo menos enquanto servidor da ativa do Ministério Público, que nós temos o André aqui falando, e o pessoal está colocando aí no chat as anteriores chefias, a doutora Débora, o doutor Daniel Martini, que também foi interino, mas assim, para te dizer, André, eu acho que para resumir aí, o doutor Marcelo Dornelles hoje está aqui conosco, Procurador-Geral de Justiça, acabou de escrever aí que e ele sabe disso por relato, não só meu, mas de todos os colegas, enfim, que passaram pelo centro de apoio, assim como os colegas da atividade FIM, né, da importância do teu trabalho aqui para a consolidação de um viés urbanístico, efetivamente, né, do direito urbanístico aqui dentro do Ministério Público, né? Então, aí já está também sendo colocado, peço que tu olhes aí no chat, enquanto a gente vai falar um pouquinho aqui mais, vou falar uns minutinhos mais para simplesmente para fazer um resgate aqui do que nós falamos nesse ciclo de eventos aqui. E sobre a fala do André, eu acho que eu só destacaria essa questão da necessidade de atenção. Eu teria várias coisas, mas essa necessidade de atenção às áreas já disponíveis e não utilizadas ou subutilizadas em zonas que já estão urbanizadas, né? Eu acho que numa expansão do plano diretor, por exemplo, a gente tem que pensar muito nisso, né? Fazer análise da ocupação que já está sendo dada. Ele colocou ali no final também vários instrumentos que podem ser utilizados para enfrentar essa questão. Então, nós tivemos aqui esse ciclo que foi elaborado para nós podermos ampliar a visão do urbanismo aqui na instituição, né, cada vez mais consolidar, especialmente no que diz respeito com o Estatuto da Cidade e as suas diretrizes gerais que estão lá no artigo 2º, né, na busca sempre da proteção do direito à cidade sustentáveis. No primeiro dia, nós tentamos enfatizar a questão da participação democrática, da participação da população no planejamento e execução dos planos urbanos, né? E com o objetivo daí de desenvolver com as promotorias, obviamente, que são os órgãos de execução, maneiras de fomentar uma participação efetiva e qualificada para proteger, enfim, e tutelar o desenvolvimento sustentável, né? Dando celeridade e controle para metas de planejamento muitas vezes desprezadas, né? Por desvios de recursos e outras estratégias aí que nós já bem conhecemos, né? Nesse sentido, já temos no próprio site do Centro de Apoio, não de hoje já, a gente vai atualizando, mas aqui, por exemplo, né, para distribuição e para divulgação, para uso pelas promotorias e para divulgação também pública, né? Essa cartilha, que embora fale em saneamento básico, ela trata de uma participação democrática que é aproveitável também em relação aos demais planos, e não apenas... Que travou ali o compartilhamento da sua tela. Deixa eu começar de novo aqui. Planos de saneamento, vai aparecer aí, pessoal, então em seguida, ó. E nesse meio tempo, eu peço para a Fernanda ir disponibilizando também aí os links de acesso, tá? Todos eles na página
Na página do Centro de Apoio. Também temos aí, só para título ilustrativo, uma notícia, né, recente aqui de Xangri-Lá, né, com a participação lá muito presente da Luziari, que está aqui hoje conosco também, já falou aqui, né, temos uma notícia aqui, né, em relação à atuação dela, e eu posso acrescentar que na última sexta-feira eu tive a ocasião de pessoalmente poder estar presente numa das reuniões de divulgação e de oportunização da população para participar, que era temática sobre o saneamento básico, né? Uma acalorada reunião que foi das 7h da noite até perto da meia-noite. Então, estávamos lá, guerreiros, eu e a Luziari, enfim, e outros tantos, né? Mas, enfim, tentando levar esclarecimento e oportunizar a participação das pessoas. E em relação aos planos diretores, né, que é um instrumento básico da política urbana, nós temos já, a partir dessa experiência do Litoral Norte, não só Xangri-Lá e Capão, mas outros tantos municípios onde há ações judiciais interpostas pelo Ministério Público Federal já há tempos, e nós estamos em via de fazer alguns acordos com os municípios, nós estamos incluindo nesses acordos todo um procedimento, né, um passo a passo, baseado no Estatuto da Cidade e em resoluções do Conselho das Cidades, do então Ministério das Cidades, e que vai ser compartilhado em breve com todos. Aqueles que tiverem necessidade mais premente podem acionar o Centro de Apoio, que a gente passa, só estamos tentando estruturar um pouquinho mais. Para a doutora Débora Menegatti, a gente já passou esse material. Também no segundo e no quinto encontros, nós tivemos a abordagem das questões afetas lá do Estatuto da Cidade, a ordenação e controle do uso do solo, evitando usos incompatíveis, inadequados, degradantes, expondo a população a risco, né? Essa atuação que muitas vezes nós temos que ter em relação a licenciamentos urbanísticos e até normas municipais de planejamento formalmente válidas, é uma atuação extremamente qualificada, que nos exige estudos e cuidados técnicos, mas que estamos, MP do Rio Grande do Sul, já conseguindo executar em diversos casos com êxito, né? Estamos conseguindo levar isso também no Poder Judiciário, o êxito em várias situações. E então, uma atuação do Centro de Apoio que auxilia tanto no apoio técnico de arquitetura e urbanismo, que até agora vinha sendo feito pelo André e vai seguir sendo feito aqui pela Lívia, que é a sucessora, enfim, a arquiteta que já está lotada no Centro de Apoio, como também conhecimentos específicos jurídicos, né, na área. E alguns materiais também já foram disponibilizados pelo Centro de Apoio, né, só para exemplificar aqui, e a gente vem atualizando periodicamente, esse link aí leva, e o André falava na própria explanação dele, a questão da ocupação da área de risco, né? E aí nós temos exatamente dois banners, ocupações regulares sobre linhas de transmissão, ali o primeiro, e o segundo, planície de inundação, né? Que ilustra um tanto do que os colegas já falaram, e aqui ainda tem, enfim, uma comunicação feita pela doutora Débora, na época que ela foi coordenadora, mas com uma variedade de materiais, cada um desses pontos aqui é um link para remeter a um material que eu sugiro que os colegas e suas assessorias façam uso aí no dia a dia. Também sobre canalização de cursos d'água em zona urbana, né? Temos vários materiais aqui disponibilizados, né? Pareceres do GAT, enfim, uma ampla variedade nesse sentido aí. No terceiro encontro, nós tivemos as questões do parcelamento irregular do solo, né? Talvez a matéria que seja maior demanda, maior volume no urbanismo do Ministério Público, e que conta com uma estratégia de atuação proposta pelo Centro de Apoio, no sentido de que se dê atenção para as peculiaridades de cada caso concreto, especialmente quanto a responsabilizações, né? A busca de responsabilizações, inclusive patrimoniais, não apenas de outros âmbitos, e uma forma de regularização que se exige para que o Ministério Público não beneficie parceladores irregulares na sua atuação e olere
o erário, quer dizer, cuidando que naqueles casos em que haja solvência, que haja patrimônio ainda do parcelador, nós tenhamos a responsabilização dele. E aí, então, estou disponibilizando aqui na tela, e deve estar sendo colocado pela Fernanda no chat, uma página inteira aqui do Centro de Apoio sobre Regularização Fundiária. Como eu disse, cada tópico desses, ou vários dos tópicos, são links para remeter a materiais, a modelos, né? Enfim, roteiros e peças para atuação nessa questão da regularização fundiária. Tá? Também aqui temos a questão das vistorias urbanísticas. Amanhã haverá outro evento, o último daí, nesse sentido, do André, em relação aos oficiais. Já foi feito capacitação de uma boa parte dos oficiais do Ministério Público para, naquelas situações de menor complexidade, eles próprios poderem fazerem vistorias urbanísticas para as promotorias. E aqui temos, né, links com equipamentos para vistorias, manual prático de vistorias, ficha para impressão, uma ficha padrão aí para que eles possam levar as informações aos promotores. Inclusive, como eu disse, amanhã nós teremos essa última rodada de capacitação. Também para informar e proteger, ou tentar proteger a sociedade em relação a essas irregularidades, temos aqui uma cartilha, né, com linguagem bem acessível: morar em loteamento irregular não é legal, né? E aí orientando que antes de comprar ou construir, consultar a prefeitura, enfim, e várias cautelas, explicando o que são as coisas, e várias cautelas para que os compradores não sejam enganados ou não incorram em equívocos no momento da aquisição das suas propriedades. No quarto encontro, nós tivemos, então, a questão do direito à moradia adequada, como um foco e pilar, né, do direito à cidade sustentável, e que vem sendo intensamente afrontado nas nossas cidades, né, não só no Rio Grande do Sul, mas no país afora. E a ausência do acesso ao direito fundamental à moradia é fonte de variados e graves problemas urbanos e sociais, exigindo uma visão ampla e uma força do Ministério Público para enfrentamento célere e efetivo desse problema. Eu costumo dizer que se o Ministério Público não fizer nada por essa população, ninguém vai fazer, e que ninguém mora, né, com a casa em cima do esgoto ou da APP porque gosta, né? Talvez não tenha, ou provavelmente não tenha outro jeito de se manter. Então, é nesse sentido que nós precisamos ser o ponto de apoio dessas pessoas aí. O Centro de Apoio, então, iniciou articulações interinstitucionais para fomentar a aceleração da aplicação da REURB no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos a palestra da Ana Cristina Maia aqui num dos dias, registradora de Minas Gerais, e pretendemos trazer uma experiência deles lá de qualificação de pessoal, né? Como aqui forma de trazer para nós também e garantir o acesso à moradia adequada a uma parcela ampla da população de baixa renda que vive hoje e se desenvolve sem esse direito fundamental garantido. Com relação a essa matéria, né, então também estamos disponibilizando, né, alguns links aqui, ó. Políticas habitacionais, né, uma breve explicação, e logo adiante aqui temos também materiais vários, né, lá no final, jurisprudência, material de apoio, etc. E também em relação aos conflitos fundiários, né, o modo de proceder extrajudicial e judicialmente, né, priorizando, tentando mediação, né, e outros mecanismos, mas com protocolos aqui para cumprimentos de mandados, de reintegração, enfim, desocupação de áreas. E, por fim, né, em se tratando de um ciclo de eventos aqui alusivos ao Estatuto da Cidade, temos na nossa intranet do Ministério do Centro de Apoio uma cartilha, né, para divulgação para toda a sociedade, com apoio interinstitucional. Ela foi construída, né, a várias mãos aqui, e é um passo a passo em relação à revisão e a elaboração, na época, que era o foco,
né? Aliás, melhor dizendo, revisão, numa primeira rodada de revisões, né, que aconteceu, e que nós vamos enfrentando aqui periodicamente. Aqui temos, então, várias observações, né, em relação ao conteúdo obrigatório dos planos. Tem essa que eu chamo da Rosa dos Ventos, que está aí na tela, que é a necessária integração do plano diretor com as demais políticas setoriais, enfim, gestão democrática, aqui fala um pouco mais dessa questão da participação, e instrumentos para serem regulados no plano diretor, né, nessa segunda parte, e por aí vai, né? Então, convido a todos a acessarem e a fazerem uso, né, desse material que nós já temos produzido e que vamos atualizando periodicamente, né, aqui na página do Centro de Apoio. Para falar de um assunto ainda, ou melhor dizendo, de dois assuntos, mais precisamente. Um deles diz respeito ao saneamento, tá, num período em que nós estamos vivenciando de edição de leis estaduais de adequação do Rio Grande do Sul ao novo marco legal do saneamento federal, editado em janeiro de 2020, enfim, tornado definitivo aí por março deste ano, com resolução de vetos que ainda pendiam, né? Nós temos um claro viés de desestatização, né, dos serviços, que até então havia esse direcionamento com as empresas estaduais, e também de regionalização, né? Podemos resumir assim para o que eu vou falar agora. E nesse sentido, nós temos já aprovado um projeto de lei, foi aprovada uma emenda constitucional permitindo a desestatização ou a venda do controle acionário da Corsan. Nós temos um projeto de lei aprovado já permitindo isso e deverá, enfim, ser efetivado nos próximos meses. Paralelamente, temos também 2 projetos de lei de regionalização. Um para os municípios que são contratualizados por contrato de programa com a Corsan, que são 307, e outro em que se enquadram os demais, que ou não tem nenhum prestador de serviço contratualizado, ou tem autarquias ou empresas municipais aí prestando esses serviços, tá? E nessa questão da regionalização, então, nós teremos, após a definição dessas regiões, 180 dias para os municípios optarem pela adesão ou não à região que vai ser instituída. E as consequências são de cunho econômico, de verbas, né? A legislação prevê que quem não fizer a adesão a essas regiões não terá acesso a verbas federais. No caso da Corsan, também o Estado do Rio Grande do Sul optou por colocar em um dos projetos de lei a alteração dos prazos dos contratos de programa. A lei, o novo marco de saneamento, reconhece os contratos de programa como válidos até o seu vencimento, desde que haja um aditamento obrigatório, que é para explicitação das metas, né, específicas a serem atingidas e dos recursos que serão despendidos e de onde é que eles virão. Tá? Isso a Corsan já está propondo aos municípios, né, um aditamento, mas ele tem mais um aspecto, que é da extensão do prazo. A lei federal permite, e o projeto de lei estadual condiciona esse aditamento à extensão dos prazos dos projetos, dos contratos de programa, até o prazo do maior deles dentro da região. Isso implicaria trocando em miúdos, nos municípios de Corsan, extensão dos prazos até 2060. E a questão que está sendo colocada, e nós recebemos já até uma ponderação do Poder Executivo, e temos trabalhado também com o Poder Legislativo Estadual, né? Estamos acompanhando de perto isso, mas a questão que está sendo colocada é se há ou não a necessidade disso passar pelas câmaras de vereadores. Os colegas poderão ser questionados nos próximos períodos, né, sobre o que o Ministério Público entende, e nós optamos por não fazer um pronunciamento formal, mas já estudamos isso com a doutora Flávia, coordenadora do Centro de Apoio Civil, e na nossa visão, minha e dela, enfim, a princípio, de fato, né, do ponto de vista jurídico, não nos parece ser exigível, né?
há toda uma fundamentação que eu posso passar aos colegas, um parecer da PGE, uma nota técnica que a Corsan encomendou junto a uma consultoria jurídica particular, que embasam isso. Mas seria assim, grosseiramente falando, a autorização é necessária apenas para a cooperação intergovernamental, ou seja, entre Estado e município. As condições contratuais, assim como em licitações não passam pela Câmara de Vereadores para definir cada situação do Executivo, não seria necessário submeter aos vereadores. Né? Então, em tese, como eu disse, né, e juntando aí também mais algumas disposições do próprio novo marco legal do saneamento federal, nós não precisaríamos disso. Mas isso em termos jurídicos. A questão política, né, de como os prefeitos vão administrar isso, nós realmente não temos nenhuma ingerência, no meu ponto de vista, ou pelo menos não devemos ter. Então, só para colocar assim em rápidas palavras essa questão que deve surgir, e para encaminhar o encerramento do que eu tinha para falar, noticiar aos colegas que nós teremos aí, os próximos dias a administração deverá fazer a comunicação formal, né? Teremos um encontro presencial no final de novembro, né? Em Bento Gonçalves, 25 e 26. Onde haverá, obrigado pela acréscimo, Marta, onde haverá, dentre outras coisas, a reativação dos conselhos de promotores e procuradores, e dentre eles o CONURB, né? E aí, nós, enfim, já trabalhamos na repaginação do regramento do Conselho e estaremos retomando as atividades para procurarmos, hoje, com maiores facilidades aí desses meios virtuais, para podermos tirar posições que representem mais a opinião efetivamente institucional, ou ao menos da maioria dos colegas que estejam trabalhando nas matérias. Então, nos veremos por lá. E, agora sim, né, no encerramento, gostaria, né, de passar aqui nas últimas palavras aqui, então, oficialmente ao André, né, que, como já foi falado, aí é lotado aqui no Centro de Apoio desde 2015, e eu cheguei depois disso, mas tenho as referências, e para dizer para ele, sim, muito sinteticamente, lembrar uma situação que eu vivenciei ainda enquanto criança, né, de uma despedida de um tabelião e registrador da minha cidade, que foi feito um jantar de homenagem para ele no clube da cidade, e quando ele foi se pronunciar, ele disse que estava muito agradecido por aquela homenagem, porque as pessoas, às vezes, dedicam a vida, ou parte dela, para uma causa, principalmente uma causa pública, e saem sem ouvir um muito obrigado. E aqui do Centro de Apoio não vai acontecer isso. O André vai ouvir esse muito obrigado. Estão aqui todos os colegas, estou até emocionado com isso. E já vamos aproveitar depois para apresentar a todos aqui a Lívia, que é quem vai seguir com o trabalho do André. Mas a nossa homenagem, o nosso muito obrigado, André, e eu peço daí que a Edna te passe isso, pode passar direto às mãos, e que a Fernanda esteja aqui junto. Fernanda, por favor, leia. Né? Leia para nós aí, é um voto de louvor que pedimos para o nosso subprocurador administrativo, doutor Benhur, e ele aprovou de imediato, né, com umas referências feitas aqui de comum acordo com a equipe. Por favor, Fernanda, leia para nós. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça... Um pouquinho, Fernanda, acho que precisam do microfone. Vai lá. Quer que eu segure aqui? Vai. O excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Benhur Biancon Júnior, louvo o servidor André Uyer, arquiteto, pela qualificação trazida ao trabalho do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, contribuindo para a aplicação mais efetiva da legislação urbanística na proteção do direito à cidade, bem como na proteção do patrimônio histórico-cultural no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Lívia, por favor, só tira a tua máscarazinha para o pessoal te enxergar lá, pelo menos para isso. Então, a Lívia
está Vamos ver se ingressando vamos aqui. formar na câmera. Porque A Lívia, o pessoal está em casa. Ali, pode ficar ali onde está. a Lívia está ingressando aqui na nossa equipe, né? O André já está passando para ela, aliás, já vem passando há algum tempo aqui os materiais e eles estão trabalhando em conjunto para que a gente tenha um trabalho sem solução de continuidade, ou seja, ininterrupta aqui, de assessoramento aos promotores, a atividade fim do Ministério Público em todas as promotorias. Né? E acreditamos que isso vai acontecer efetivamente, né? E deixamos, então, um agradecimento mesmo ao André aqui, o muito obrigado do Ministério Público foi dado para ele hoje. Vamos pedir para o André dar uma palavra aqui, né, já que é uma homenagem surpresa, né, que o Maurício e a equipe do CAURB fez merecidamente por todos esses anos dedicados ao Ministério Público, mas também à causa, né, a missão do urbanismo e da arquitetura por cidades sustentáveis e por um planeta melhor. Então, a palavra aqui é do homenageado. Vamos lá. Muito obrigado. Realmente pegaram de surpresa, né? Como diz o doutor Maurício, para derrubar da motoca. Mas até esse grupo, né, mostra uma coisa que eu ia falar na complementação, que essa questão do planejamento urbano é multidisciplinar, é um trabalho de equipe, né, desde o pessoal da área técnica, né, engenharia ambiental, arquitetura, e a área jurídica, que é fundamental. Eu sempre costumo comentar que um dos problemas do planejamento urbano é que os arquitetos acham que sabem tudo e não chamam a parte jurídica desde o começo para trabalhar junto. Né? E vice-versa. Né? Que isso cria um monte de dificuldades. E até outra complementação, que aquele exemplo que eu trouxe de Juí, para mostrar como é um trabalho de equipe e o planejamento é contínuo, não termina nunca, foi a Edna que me indicou aquela casa lá. E aí um dia que eu fui para Juí fazer uma outra vistoria, eu disse, eu quero ver aquele problema. E aí fiz uma vistoria particular, por conta própria, tirei um monte de foto e depois veio a calhar quando o promotor estava com o inquérito sobre a revisão do plano diretor de Juí. E junto com o gabinete de assessoramento técnico, nós temos feito muitos pareceres em conjunto, junto com o biólogo, com o engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, com o engenheiro civil, com toda a equipe que tem lá, geólogo. Então, em muitas situações, a gente é obrigado a trabalhar em equipe, não dá para fazer sozinho. E finalizar, eu queria dizer que eu saio muito satisfeito, né? Eu acho que realmente foi um trabalho gratificante e relevante, que o Ministério Público inteiro faz. Eu vou levar muitas boas lembranças daqui, né? E acho que tá bom assim, né? Para não dar vexame. Alguém quer falar alguma coisa aí? Vocês que foram aqui? A palavra está aberta. Temos mais o Eduardo, tá? Analista jurídico aí também, que não pôde vir aqui hoje, mas faz parte da nossa equipe aqui, então. Pela ordem, aqui está a Fernanda, tá? Que é analista jurídica, o Victor, que é o nosso estagiário, a Lívia, que arquiteta, vem para suceder o André, a Nelise, engenheira ambiental, e analisa todos os nossos planos municipais de saneamento, a Edna, que faz a nossa parte administrativa, o Eduardo está, como eu disse, aí no virtual, o André, e a coordenação. Enfim, a nossa equipe é essa e está sempre à disposição de todos aí, para, como diz o próprio nome, para o apoio operacional que precisarem. CEAF agradece ao Dr. Maurício Trevisan, ao André e toda a equipe por um ciclo de palestras, reflexões e diálogos únicos dentro dos centros operacionais de estudo funcionais do Ministério Público, não só do Rio Grande do Sul, como brasileiro. Então, doutor Maurício, em nome do senhor, eu agradeço a esse excelente evento, que eu tenho certeza, pelo público qualificado, que não só hoje, mas que se vivenciou todos esses 6 encontros, o quanto é importante um centro de apoio operacional estar presente no momento educacional, no momento de treinamento e capacitação dos colegas. Aqui nós, em nome da equipe do CEAF, em nome de todos os colegas e da administração superior do Ministério Público, eu agradeço, uma salva de palmas aqui ao André e ao doutor Maurício.